Eu quero começar o dia com a notícia que marcou o fim de semana, que foi uma reportagem do portal Bloomberg, que diz o seguinte, a manchete é: Bolsonaro, do Brasil, presidente do Brasil, pediu a Biden ajuda para a reeleição contra Lula. E essa conversa, esse pedido do Bolsonaro aconteceu na Cúpula das Américas, que é uma reunião que acontece em Los Angeles, e o Bolsonaro se encontrou numa reunião privada com o Joe Biden e, segundo a reportagem, segundo fontes que disseram a reportagem da Bloomberg, segundo fontes, ele teria pedido ajuda ao Joe Biden para poder derrotar o Lula, porque o Bolsonaro, sendo presidente, seria melhor para os Estados Unidos. Ou seja, o Bolsonaro, presidente do Brasil, vai ser melhor para os americanos do que o Lula. E aí, essa notícia, obviamente, horrorizou as pessoas, porque isso aqui é, inclusive, um crime passível de impeachment. Então a gente vai entender essa história aqui melhor, a gente vai entender o que aconteceu, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho, porque é muito importante para ajudar no engajamento do canal aqui. Então curta, comente aqui embaixo, dá um bom dia e também se inscreva no canal. Então, qual é a história? Como eu falei, foi uma reunião que aconteceu em Los Angeles, na Cúpula das Américas, uma reunião privada entre Bolsonaro e Joe Biden, e, segundo a reportagem da Bloomberg, o Bolsonaro teria pedido ajuda do presidente dos Estados Unidos, dos americanos, para derrotar o Lula. Aqui, gente, é importante a gente pensar que nenhuma nação estrangeira pode interferir no processo eleitoral de outro país. Isso não é aceitável. Se duvidar, é um crime internacional, mas isso não é aceitável. Então, esse pedido do Bolsonaro aí é, de fato, um crime. Tanto que muita gente depois, em seguida, se manifestou dizendo que isso aí é passível de impeachment. Eu vou citar aqui uma reportagem do UOL, na qual o Randolfo Rodrigues, senador, falou o seguinte, olha: seja na legislação norte-americana ou na legislação brasileira, ele devia ser afastado do cargo imediatamente e responder por traição à pátria. Darei entrada em notícia-crime sobre isso, pedindo investigação ao STF e, ao mesmo tempo, cabe mais um pedido de impeachment. Aqui é importante relembrar uma coisa. O ex-presidente americano, o Donald Trump, ele sofreu 2 pedidos de impeachment. Um deles foi logo depois dele perder a eleição para o Joe Biden, ele perdeu a eleição para o Joe Biden, e houve invasão do Capitólio. Então, assim, trumpistas, apoiadores do presidente, foram lá, invadiram a sede do Congresso, e foi uma algazarra, foi um terror, pessoas morreram, foi uma coisa pavorosa. E o Trump sofreu um pedido de impeachment relâmpago para removê-lo do cargo e evitar que ele pudesse se reeleger no futuro. Esse pedido de impeachment passou no equivalente à Câmara dos Deputados deles lá, passou, mas não passou no Senado, porque o Senado tinha uma maioria muito pequena de democratas e aí ficou ali travado. Mas antes disso, houve um outro pedido de impeachment que o Trump sofreu, que foi porque ele havia feito um telefonema para o presidente da Ucrânia, o Zelensky, que na época ninguém sabia quem era. Agora todo mundo sabe, Agora todo mundo sabe quem é o Zelensky, todo mundo tem opinião sobre ele. Ah, ele é, um palhaço, ele é alguém que está um herói. Cada um tem uma opinião sobre ele agora, mas na época nem sabia quem era o Zelensky. E daí o Trump ligou para o Zelensky pedindo ajuda para poder jogar areia na campanha eleitoral do Joe Biden. Ou seja, mais ou menos o que o Bolsonaro faz agora com o Biden, o Trump queria fazer para poder derrotar o Joe Biden. Então ele pediu ajuda para o Zelensky para poder enfrentar o Joe Biden. E por que o Zelensky? O que o Zelensky tem a ver com isso? Porque o filho de Joe Biden, o Hunter Biden, ele foi, alto executivo de uma empresa de gás e óleo, se não me engano, na Ucrânia, a Burisma. Ele foi lá executivo dessa empresa. Então o Trump acreditava que talvez houvesse algum tipo de escândalo de corrupção envolvendo o Hunter Biden e isso poderia prejudicar o Joe Biden, o pai. Então, assim, ele queria que o Zelensky mexesse os pauzinhos para poder encontrar sujeira, para poder jogar areia na campanha do Joe Biden. E aí algum oficial do governo americano ouviu essa conversa e escalou essa conversa para a cúpula da administração estatal. Ouviu essa conversa e achou antirrepublicana. Ou seja, essa conversa aqui do Trump é um crime. Esse papo que o Trump teve com o Zelensky para influenciar a campanha eleitoral dos Estados Unidos, isso é um crime. Então, um servidor público, possivelmente, alguém do governo americano, ouviu essa conversa e encaminhou. E isso foi repassado, chegou ao Congresso, e aí abriram um pedido de impeachment contra o Trump, e ele sofreu impeachment. É aí que está a questão. Ele sofreu impeachment, assim como aconteceu no caso do Capitólio, a Câmara dos Deputados deles, a Câmara dos Representantes deles, votou pelo impeachment, ele foi impeachmentado, mas quando subiu para o Senado, mais uma vez foi bloqueado. Então o Trump sofreu 2 processos de impeachment, nos 2 ele foi impeachmentado, mas
por outro lado, ele não perdeu o cargo, não perdeu os direitos políticos porque não passou no Senado. Então só pensar numa relação aqui, né? Porque assim, essa história de pedir ajuda para impactar nas eleições já aconteceu com os americanos, contra o Joe Biden. Era o Trump pedindo ajuda para enfrentar o Joe Biden. E aí a gente tem que pensar num cenário muito mais amplo, né? Que tem a ver com as fake news, que tem a ver com o uso digital das redes para impactar nas eleições. Então, sim, há grandes suspeitas, por exemplo, de que o governo russo, ao longo dos últimos anos, usou de uma máquina digital com hackers para impactar tanto nas primeiras eleições do Trump, para ajudar o Trump a vencer, porque a vitória do Trump seria mais favorável à Rússia do que a vitória da Hillary Clinton, e também há suspeitas de que a Rússia impactou no Brexit, no referendo que houve no Reino Unido para deixar a União Europeia. Então, assim, esse tipo de impacto, esse tipo de influência de nações estrangeiras em eleições de outros países, isso acontece, também há severas suspeitas em relação a manipulações de eleições. Então, nesse caso, a gente tem uma acusação gravíssima aqui, que é de Bolsonaro indo pedir ajuda a uma nação estrangeira, nesse caso americanos, pedindo ajuda para o Biden, para impactar, para influenciar as eleições no Brasil, para que o Lula não ganhe. E aí entra o detalhe, né? Aí entra a questão, porque assim, o Bolsonaro, ele era alinhado ao Trump. Ele erguia a bandeira do Trump. Ele era alguém que puxava o saco do Trump. Os filhos do Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro foi se encontrar com os filhos do Trump. Ou seja, havia uma relação ali que tem a ver principalmente com essa formação de uma direita populista internacional, né? Que era um projeto do Steve Bannon, que foi estrategista-chefe da campanha eleitoral do Trump. Então, assim, havia um esforço internacional de compor um movimento populista de direita para poder ganhar as eleições e impactar na visão global, na visão ideológica do mundo, né? E isso deu resultados. A vitória do Trump, por exemplo, a vitória do Bolsonaro. Na Europa, em alguns países, você viu o fortalecimento de grupos de extrema-direita. Então isso aconteceu e o Bolsonaro faz parte desse processo. Então, o Bolsonaro naturalmente estava alinhado ao Trump por questões ideológicas, por questões programáticas, inclusive. E daí, quando o Trump perdeu a eleição para o Joe Biden, o Bolsonaro foi uma das pessoas que comprou a narrativa e vendeu a narrativa também, né, que compartilhou a narrativa de que as eleições americanas tinham sido fraudadas, que as eleições lá não foram corretas, que o Trump havia ganhado a eleição, mas que os democratas roubaram os votos. Então, assim, ele foi uma pessoa que demorou muito, foi um dos últimos líderes do mundo a parabenizar o Joe Biden pela vitória na eleição, a reconhecer a vitória do Joe Biden, foi uma pessoa que tinha uma relação meio tensa com o Joe Biden. Inclusive, semana passada ele pôs mais uma vez em xeque a eleição americana, dizendo que há suspeitas de que houve fraude. Então, assim, ele não é uma pessoa que tem boas relações com o Joe Biden, ao ponto de contar com o apoio do Joe Biden. Eles têm uma relação tensa, né? Só que daí o que entra, né? Entra aqui a pergunta. É melhor para um presidente americano ter um bobão, um ridículo, uma abominação escrota como o Bolsonaro, mas que vai ser subserviente aos americanos, que vai baixar as calças e fazer o que os americanos querem, ou é melhor ter um presidente que tenha uma certa autonomia, que tenha, sabe, uma visão que possa conflitar com a visão americana. Então a questão aqui é se não vai seduzir o Joe Biden de algum modo, né? Ah, vamos pegar esse trouxa aqui, vamos pegar esse palhaço, vamos pegar esse idiota aqui e vamos usar esse cara a nosso favor. Não sabemos. Parece que nessa conversa, segundo a reportagem, o Joe Biden desconversou. Então, assim, o Bolsonaro jogou essa ideia, né? Me ajude aí, né? Me ajuda. Uma mão lava a outra. E o Joe Biden mudou de assunto e não entrou nesses tópicos. Mas vai saber, né? Vai saber se não dá um cliquezinho lá dentro e ele fala assim, eu vou ajudar esse imbecil aí e quem sabe pra gente não vai ser melhor. Melhor manter essa criatura, essa abominação lá. Não sabemos, realmente não sabemos, mas a gente falou recentemente aqui sobre uma fala, né, do diretor da CIA, da agência de inteligência norte-americana, mandando uma advertência para o governo brasileiro para que não atrapalhe as eleições, para que não conteste as eleições, para que não ponha em xeque o processo eleitoral. Pode ser que no cômputo final, né, no cenário geral, para os americanos seja melhor que haja uma transição democrática natural, que não enfraqueça a democracia brasileira nesse momento. Só recordando também, isso é mencionado numa reportagem, se não me engano, da própria Bloomberg, que o Lula tinha uma boa relação com o Obama e na época o vice-presidente era o Joe Biden. Então pode ser que também eu tenha uma memória aqui, né? Ah, não havia conflito, na verdade o Lula foi um parceiro nosso. Então é difícil prever o que vai acontecer, mas certamente o que o Bolsonaro fez aqui é criminoso. Pedir ajuda para uma nação estrangeira para impactar nas eleições do seu país, isso é criminoso e mereceria o impeachment. E é óbvio que não vai acontecer. Faltando poucos meses para a eleição, é óbvio que não vai acontecer. O Bolsonaro cometeu crimes piores ao longo do seu mandato. Não vai acontecer agora o impeachment porque há um Congresso que não tem vontade política de fazer isso. É um Congresso, em grande parte, comprado, seduzido por mamatas vinculadas ao governo Bolsonaro. Então é óbvio que ele não vai sofrer impeachment. Mas o fato é que o Bolsonaro jamais deveria ter entrado. A questão não é que ele deveria sair, ele jamais deveria ter entrado no governo. Ele é uma abominação, é esse horror. Então, assim, essa é a notícia desse final de semana. Mais um crime do Bolsonaro para conta.
E é óbvio que ele não vai ser punido agora, né? Pode ser que depois, que ele deixe o poder, aí a gente espera, né? Assim, eu não sei, é uma expectativa, pelo menos, de que esse cara pague. Que ele pague pelos crimes que cometeu. E esse é mais um crime pelo qual ele tem que responder. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre essa conversinha que teve entre Bolsonaro e Biden, Bolsonaro pedindo ajuda para impactar nas eleições brasileiras. Se você acha que pode dar um cliquezinho na cabeça de Joe Biden e falar assim, vamos usar esse babaca aí, vamos usar esse imbecil. O que você acha? E se o Bolsonaro vai pagar pelos crimes que ele comete, né? Porque, sinceramente, são inúmeros crimes ao longo do seu mandato, e esse é mais um agora. É um crime grave, é um crime de traição. O Bolsonaro está traindo o Brasil agora. Mas o que você pensa aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e até mais. Tchau!